Olá, meu querido amigo concurseiro e minha querida amiga concurseira. Olha só, nesta aula vamos estudar os números fracionários. Se nós vamos estudar os números fracionários, são aquelas frações. Nossa, chega a dar até arrepio quando se fala em fração. Fração, pessoal, temos casos especiais que iremos ver e também veremos as operações elementares entre elas. Operações essas que serão de adição, subtração, multiplicação e também de divisão. Fora isso, nós veremos também potenciação e radiciação, certo? Vamos iniciar então para a definição de fração. Olha só, os números fracionários então, eles são representados por dois números inteiros. São os termos dessa fração, separados por um traço horizontal, que é o traço da fração. O número de cima, ele é chamado de numerador. Ele pode ser qualquer número inteiro. E o número de baixo, que é o denominador, por isso denominador de baixo. Grave isso aqui, ó, numerador, denominador. Denominador de baixo. Ele deverá ser diferente de zero. Então, uma fração, ó, por exemplo, ó, 3 quintos. 1 sobre 2, ou meio. 2 terços. E assim por diante. 7 quartos também pode ser. 3 e 1 meio também pode ser chamado. Depois a gente vai ver qual é esse tipo de fraçãozinha aqui. Então são todos esses daí são conceitos primitivos do que seria fração. Então o que seria numerador e denominador. Só lembrando que o denominador, que é o de baixo, ele não poderá ser igual a zero. Então o denominador ele é diferente de zero, certo? Muito bem. Pulando aqui rapidinho, vamos ver os tipos de fração. O que seria uma fração própria? Uma fração própria, pessoal, é aquela fração onde o numerador ele é menor que o denominador. Então, o cara que está em cima ele é menor que o cara que está embaixo. Por exemplo, 3 quintos. Essa daqui é uma fração própria. E o que seria uma fração imprópria? A fração imprópria seria aquela que o numerador ele é maior que o numerador ele é maior que o denominador. Então, por exemplo, 5 terços. O numerador ele é maior que o denominador, que é o de baixo. Fração mista ou numeral misto é constituído por uma parte inteira e uma parte fracionária. É aquele exemplo que eu citei lá. Pode ser um número assim, ó, 3 e 1 sobre 2, ou seja, 3 meios. Poxa, mas como que eu resolvo isso daqui? Como que eu transformo isso daqui numa única fração? Para transformar isso daqui numa única fração, basta que você faça o seguinte, ó. Basta que você pegue este, multiplique por este, e o resultado você soma com esse. Então, ó, 2 vezes 3, 6, 6 mais 1, 7. Então, é 7 meios. Então, é assim que eu faço para transformar uma fração mista em uma fração normal, que a gente conhece, que é uma fração chamada de fração imprópria, onde o numerador ele é maior. Agora, frações equivalentes. Frações equivalentes será o que, então? Frações equivalentes são aquelas frações que mantêm a mesma proporção de outra fração. Por exemplo, 1 meio, 2 quartos, 3 sextos e assim por diante. Então, são frações que possuem a mesma proporção, ou seja, eu multipliquei para chegar nessa, eu multipliquei tudo por 2, em cima e embaixo. Dessa primeira, para chegar nessa, eu multipliquei tudo por 3, tanto em cima quanto embaixo. Então, o mesmo valor que eu multiplico em cima, eu multiplico embaixo. Daí são frações equivalentes. Fração irredutível. Fração irredutível é o que a gente sempre vai ter que fazer. Por quê? A gente não pode mais simplificar. Ou seja, já realizamos sempre a simplificação. Peguem o seguinte. A fração 10 por 15. Tem algum número que divide o 10 e o 15 ao mesmo tempo? Sim, o 5. Então, eu vou simplificar essa fração por 5. Só que se eu simplificar em cima, eu também tenho que fazer a mesma coisa embaixo. Então, tudo que eu faço no numerador, eu tenho que fazer no denominador. 10 dividido por 5 daria 2. E 15, dividido por 5 daria 3. Logo, a minha fração aqui seria 2 terços. Agora, esse 2 terços eu não posso mais simplificar. Se eu não posso mais simplificar, resulta no que, então? Resulta em 2 terços. Essa é a minha fração irredutível, certo? E depois, fração decimal.
Fração decimal é aquela que o denominador ele é uma potência de base 10, ou seja, 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Então, por exemplo, ó, 3 sobre 10, 3 décimos, 3 sobre 100, 3 centésimos, 3 sobre 1000, 3 milésimos. E aquelas fáceis de transformar número decimal em fração. Como que eu transformaria um número decimal em fração? Através de potências de base 10. Que nem, ó, 3 décimos seria 0,3, porque eu tenho uma casa após a vírgula. 3 centésimos seria 0,03, porque eu tenho 100, então dividido por 100, duas casas após a vírgula. Dividido por 1000 seria, então, 3. Então, seria 0,003. E assim por diante. Então, esses daí são os tipos de fração. Apresentamos, então, até agora, como que é escrita uma fração, com numerador e denominador, e vimos os tipos de fração. Fração mista, mista equivalente, fração também irredutível, que é muito utilizada quando a gente vai fazer a simplificação. Só que depois de ver todas essas partes teóricas aqui das frações, o que nos resta fazer as operações. É aqui que pega. Aqui que o bicho pega. Por quê? Porque nas operações de frações tem o tal lá do MMC, para quem não lembra, que é o mínimo múltiplo comum, que são realizados nas operações de adição e subtração de fração, onde o denominador, que é o de baixo, são valores diferentes. E nós já iremos ver. Mas vamos iniciar pela adição e subtração, porém, de frações com o denominador igual. Quando as frações tiverem o denominador, que é o de baixo, igual, fica muito fácil de realizar a sua operação de adição e subtração. Querem ver só? Analisemos o seguinte. Para somar frações com denominadores iguais, basta somar os numeradores e conservar o denominador. E para subtrair frações com denominadores iguais, basta subtrair os numeradores e conservar o denominador. Por exemplo, 3 quintos mais 1 quinto. Isso daria o quê? Isso daria 4 quintos. E 3 quintos menos 2 quintos. Isso seria 3 menos 2, 1. Então, 1 quinto. É só isso para fazer a adição e subtração de fração. Se o denominador, que é o de baixo, for igual, será apenas isso. Tranquilo, né? O bicho pega aqui, ó. Na adição e subtração, se for denominadores diferentes. Uma solução é se obter frações equivalentes de denominadores iguais ao MMC dos denominadores das frações. Ou seja, o que é o MMC? Mínimo múltiplo comum. Como que eu faço isso, então, para resolver essa fração? Quantas frações que eu tenho aqui? 3, correto? Então, eu teria uma, mais a outra, menos a terceira. Bom, eu tenho que encontrar o MMC entre 8, 5 e 4. E fazer o MMC é colocar os números, fazer um traço e encontrar os múltiplos primos, os divisores primos deles daí. Então, aqui eu tenho que pegar um número que divide pelo menos um deles e que seja primo. Então, eu começo sempre pelo 2, se for possível. Então, meus números primos dos menores para os maiores seriam 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, e assim, 19, e assim por diante. Mas aqui eu posso iniciar pelo 2, porque dá para dividir este e este. Se dá para dividir pelo menos um deles, eu faço a conta. Mas o 5 não dá, não interessa. Se um deles dá para dividir, eu começo por ele. Então, ó, 8 dividido por 2, 4. O 5 não dá, eu abaixo. 4 dividido por 2, 2. Tem que fazer por 2 de novo. Então vai dar 2, 5 e 1. E agora? Por 2 de novo. Então vai dar 1, 5 e 1. E agora? Por 5. 1, 1 e 1. Então, quem que é meu MMC destas frações? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, meu denominador, ele será 40. O denominador dessas frações será o 40. Agora, pessoal, olha só. Qual que é o próximo processo? É aquele famoso macetezinho lá, utilizado desde a infância. A gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Ou seja, eu faço 40 dividido por 8. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 1, 5. Depois, 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 3,
24. 40 dividido por 4, 10. 10 vezes 1, 10. Então, isso aqui seria, ó, 5 mais 24 daria 29. 29 menos 10 daria 19. Então, seria 19 sobre 40. Então, este é o resultado da minha fração. Então, é 19 sobre 40. 19 40avos. Agora, vamos fazer o próximo exemplo. Olha só. Quem são os denominadores? 2, 3 e 6, colocando em ordem crescente. Então, ficaria o quê? 2, 3 e 6. Precisa ser em ordem crescente? Não. Aqui precisa ser em ordem para ficar mais fácil a nossa solução. Mas lembrando que são sempre números primos. Então, eu posso começar por 2. Dá 1, 3 e 3. Porque 6 dividido por 2 dá 3. E agora, dá mais por 2? Não. Agora só por 3. Então, vai ser 1, 1 e 1. Acabou? Sim, meu intuito é chegar em 1, 1 e 1. Ou seja, chegar tudo em 1. 2 vezes 3, 6. Logo, o meu MMC, então, será aqui 6. Então, eu tenho 6, 6 e 6. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 5, 5. Então, a resposta aqui seria o quê? Seria 2 mais 3, 5. 5 menos 5, 0. Então, dá 0 sobre 6, que dá 0. Ótimo, minha fração deu 0, não tem problema. O que não pode dar 0 é no denominador. No numerador, tranquilo, dá 0, não tem problema. Então, a resposta seria 0. E beleza. Então, pessoal, olha só. Acabamos de realizar a operação de adição e subtração de frações utilizando-se o mínimo múltiplo comum. Não é um bicho de 7 cabeças. É só vocês pensarem, encontra o MMC depois, coloca nos denominadores e aí divide pelo de baixo e multiplica-se pelo de cima. Aí é só somar ou subtrair o quê? Os numeradores, dependendo da continha que você tiver, tá certo? Então a próxima operação que nós vamos ver será a nossa multiplicação. A multiplicação de números fracionários, devemos multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Se puder ir simplificando, você já quiser ir simplificando, maravilha, beleza, ótimo, já vá simplificando. Ou se não, multiplica tudo em cima, multiplica tudo embaixo, e aí pensa nas divisões, nas simplificações, certo? Aqui tem sinais diferentes em multiplicação. Tem o mais, menos. Então tem que fazer o jogo do sinal. Mais com mais com menos, menos. E aí? 1 vezes 16, 16. 16 vezes 1, 16. E agora aqui, 5 vezes 8, 40. 40 vezes 4, 160. Então, menos 16 dividido por 160 dá menos 1 sobre 10, porque eu posso dividir tudo por 16. Ah, mas eu não quisesse ter feito isso, eu já quisesse ir simplificando, eu poderia? Sim. Como que eu faria indo simplificando já, ó? Eu pegaria os números e faria o seguinte, ó. 16 eu posso simplificar com 8, sobra 2 aqui e 1 aqui. 2 eu posso simplificar com 4, sobra 2 aqui e 1 aqui. Então, ó, 1, 1 e 1. 1 mais, menos, menos. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 2, 10. Chegaria no mesmo resultado da multiplicação que eu fiz anteriormente. Então, fica a critério de vocês como vocês querem resolver a multiplicação de frações, tá certo? Bom, e na divisão de fração? A divisão de fração, pessoal, tem alguns passos para se resolver. Eu sempre costumo utilizar este, que é o quê? Tem alguns tipos diferentes, mas eu sempre costumo utilizar isso aqui, ó. A gente multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Então, a gente copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O que é o inverso da segunda? É trocar numerador com denominador. Então, fica menos 3 décimos. E aí, agora a gente resolve o quê? Resolve esta conta. Então, ficaria 5 vezes 3, 15. 6 vezes 10, 60. Só que o sinal, ó,
é mais com menos, então dá menos. 15 por 60 dá para ser simplificado isso daqui. Dá para ser simplificado por quanto? Ah, por 15. Mas, nossa, professor, como você sabe que é por 15? Porque de 60 dividido por 15 dá 4. Mas eu não saberia por 15, eu saberia por 5. Ótimo, faz por 5. Quanto que seria por 5? 15 dividido por 5? 3. 60 dividido por 5? 12. Mas olha o 3 sobre o 12. Dá para continuar dividindo por 3. Então, você continua dividindo por 3. Então, daria menos 1 sobre 4. Então, menos 1 quarto. Então, o resultado dessa divisão de fração é menos 1 quarto. Aqui eu poderia simplificar já direto nisso daqui? Sim, olha só. O 5 com 10, sobraria 2. O 3 com 6, aqui daria 1 e aqui daria 2. Então, ó, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. E chegaria no mesmo menos 1 quarto. Pessoal, então essas são as operações elementares. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Agora, se mesmo assim na sua prova cobrar potência e raiz, os dois outros passos que nós iremos ver. Se não cobrar, beleza, mas nós continuaremos depois da potenciação e radiciação, com os casos especiais para resolução de problemas, e aí depois veremos questões também sobre as frações, tá bom? Então vamos ter a parte 1 e parte 2 dessa aula. A parte 2 será a resolução de frações. A parte 1 nós só vamos ver o quê? A parte teórica dela. Aqui na 2 nós iremos resolver, certo? Mas continuando então, vamos ver a potenciação. Olhem só. Na potenciação, quando elevamos um número fracionário a um determinado expoente, estamos elevando o numerador e o denominador a esse expoente. Então o que é eu fazer menos 10 terços ao cubo? Gente, é eu pegar o menos 10 e elevar ao cubo, e pegar o 3 e elevar ao cubo. O que é menos 10 ao cubo? É menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10. Menos com menos mais com menos, menos. E aí, 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Sobre, o que é 3 ao cubo? 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então dá menos 1000 sobre 27. Essa é a minha resposta final. Não dá para simplificar? Não. O 10 terços não dá para simplificar. Então, obviamente que essa fração não dá para simplificar. Tá bom, continuando. E aqui, ó, menos 1 meio. Seria o quê? Seria menos 1 elevado a 4 sobre 2 elevado a 4. O que é menos 1 elevado à quarta potência? É menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Então, menos com menos, mais, com menos, menos, com menos, mais. Então, dá mais. E 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. E 2 elevado à quarta seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, dá mais 16 avos. Então, esta é a resposta da nossa potenciação. E se fosse só números positivos? Gente, teria problema? Eu coloquei 2 negativos. Se fosse assim, ó, 3 quintos ao cubo, seria o quê? 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3. 27. 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5. 125. Então, seria 27 sobre 125. Não tem problema nenhum, tá bom? Tanto pode ser negativo quanto positivo. Aí depende do conjunto que você, do tipo da prova que você está prestando, tá? Se vai ter positivos, se não vai ter positivos. Bom, continuando então, vamos ter a operação de radiciação. A radiciação, pessoal, é o quê? Olha só, quando aplicamos a raiz quadrada no número fracionário, estamos então aplicando essa raiz ao numerador e ao denominador. Isso serve não apenas para a raiz quadrada, mas sim para todos os tipos de raízes. Tá? Então é calcular a raiz de cima e a raiz de baixo. É como se a gente acabou de ver na potência. Na potência a gente não faz o de cima e não faz a potência do de baixo. Na raiz é a mesma história. Então a gente calcula a raiz do de cima e calcula a raiz do de baixo. Então nesse caso aqui é como se eu calculasse a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 25. Então quem seria a raiz quadrada de 4? Seria 2. E a raiz quadrada de 25? Seria 5. Então a minha resposta aqui seria 2 quintos. Já nesse outro exemplo, do 1 sobre 64, seria a raiz quadrada de 1.
1. Raiz quadrada de 64, 8. Então, resposta, 1/8. Show de bola e corre pro abraço. E na terceira, é raiz cúbica de número negativo. A raiz cúbica de número negativo existe. O que não existe é raiz quadrada de número negativo. Dentro do conjunto até dos reais. Porque depois nos complexos vai existir raiz quadrada de número negativo. Mas esse não é o nosso foco de estudo aqui. Então a raiz cúbica de menos 1 sobre 27 seria quem? Quem que é a raiz cúbica de menos 1? É menos 1, porque menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 dá menos 1. Então daria menos 1 sobre. E a raiz cúbica de 27 seria 3. Por quê? 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Então seria menos 1/3. Certo? Olha só, pessoal. Vimos as partes elementares, que são as operações entre as frações. Só que, além de vocês terem que saber quem seriam essas operações entre essas frações, eu costumo falar que tem dois casos especiais de frações que vocês têm que saber calcular. São dois casos que sempre, quando pede frações e concursos, cobram esses dois casos. Quem seriam esses casos? O primeiro caso é aquele quando a gente tem o todo e quer descobrir a parte, ou tem a parte e quer descobrir o todo. São os dois casos. Já vou adiantar, eu não consigo segurar a emoção, já falo logo o que a gente vai ver aqui nos dois casos. Então tem um caso que nós vamos ver aqui, que seria, temos o todo e queremos encontrar a parte. Sabe como a gente faz esses exercícios? Da seguinte maneira, acompanhe só. Uma revista, ela perdeu 1/5 dos seus 200 mil leitores. Quantos leitores essa revista perdeu? Então são probleminhas com frações, gente. E esses probleminhas com frações é o seguinte, esses 200 mil representam o total dos leitores, não é? Então a gente quer encontrar o quê? A parte. O que é 1/5? É como se eu tivesse 5 pedaços. Como se eu tivesse 5 pedaços e dividisse esses 200 mil entre esses 5 pedaços que estão aqui, ó. Eu tenho que dividir os 200 mil nesses 5. E desses 5 pedaços eu vou usar o quê? Eu vou usar apenas 1. Então, isto que é 1/5. Mas, gente, eu vou ter que fazer um desenhozinho na prova? Cara, claro que não. Por quê? Se eu tenho o todo e quero encontrar a parte, então, ó, o primeiro passo é você fazer esse questionamento para si mesmo, que é o quê? Temos o todo e queremos encontrar a parte. Esses 200 mil é o todo. O 1/5 que ele quer saber é a parte disso daí. Então, se é isso que você vai ter que fazer, cara, já faz direto, ó. É 1/5 vezes 200 mil. Como que resolve isso? Mas não tem denominador no 200 mil. Se dane, coloca um 1. Sempre vai ter um 1 escondidinho aí. Então, 1 vezes 200 mil, 200 mil. 200 mil dividido por 5 seria quanto? Eu faria 200 mil dividido por 5, que daria 40 mil. Então significa o quê? Que essa revista, ela perdeu 40 mil dos seus leitores. Aí a pergunta é, quantos leitores essa revista perdeu? Então ela perdeu o quê? 1/5. E 1/5 representaria o 40 mil. Agora, se ele perguntasse quantos leitores que continuaram nesta revista, continuaram com essa revista. Gente, se ele perdeu 1/5, significa que quantos continuaram? A fração toda aqui, o inteiro aqui, não seria 5/5? Que seria 5 sobre 5? Então, se 1/5 são os que ela perdeu, então ela manteve 4/5. Estejam sempre preparados para fazer estas duas analogias. Se ela perdeu 1/5, ela manteve o restante. Então, o restante seria 4/5. Por quê? Porque isso é muito cobrado em provas também. Vocês pensarem, o que ele te dá um valor, mas ele pede a outra parte, que é o 4/5, tá bom? Então, é isso que vocês têm que ficar atentos. Então, pessoal, olhem só. Vimos o primeiro caso, que era, temos o todo e queremos encontrar a parte. Então, você quer encontrar a fração de um valor. Então, isso daqui é feito da seguinte maneira que eu mostrei para vocês. Agora, a segunda forma de se calcular problemas disso daqui de fração é o quê? É quando a gente tem a parte e quer encontrar o todo. Ou seja, aquela fração dada representa a parte. Aí você quer descobrir quantos que tem no total. Então é isso que vocês têm que ficar atentos. Qual das duas formas que é para vocês poderem calcular as frações. Então vamos ver a segunda forma. Olha só. João gastou R$23, equivalente à terça parte de 3/5 de sua mesada.
Aqui é bem confuso até a escrita. Por quê? Esses R$23, ele equivale à terça parte dos seus 3/5. Então, mas veja bem, se ele não tivesse dado isso aqui para complicar um pouquinho para nós, vamos excluir por enquanto, a gente vai ter que usar isso aqui, com certeza. Se ele fala que o João gastou R$23, e isso daí equivale a 3/5, então você tem 3/5, e isso equivale a 23. No método anterior, o 23, da forma anterior que nós vimos, o 23 seria o nosso total. Nesse caso, o 23, ele não é o nosso total, ele representa os 3/5. Então, ele não quer descobrir quanto que é 3/5 de 23. Ele fala que 3/5 é 23. Aí, como que você faria para resolver? É o contrário daquela anterior. Então, em vez de vocês multiplicarem por 23 por 3 e dividir por 5, você faz ao contrário. Você aqui você multiplica por 5 e aí divide por 3. Mas vamos deixar um pouquinho de lado isso daqui, depois eu explico novamente, porque agora a gente tem que trabalhar aqui, ó, com o quê? A terça parte de 25. Então, esses 23, ele representa a terça parte de 3/5. Bom, a terça parte de 3/5 é o quê? É 1/3 vezes 3/5. Ó, simplificou, deu 1. Então, resposta 1, aqui também dá 1, então 5 vezes 1, 5. Então, resposta 1/5. Sendo assim, esses R$23 representa 1/5. Então, se R$23 representa 1/5, lembra que no slide anterior eu fiz o 200 mil vezes 1 dividido por 5? Eu não multipliquei pelo de cima e dividi pelo de baixo? Por quê? Porque eu tinha o todo e queria encontrar a parte. Agora, esse 23 é a parte e você quer encontrar o todo. Então, para fazer isso daí, o que você vai ter que realizar? O inverso. Então, é o inverso daquilo lá. Então, em vez de multiplicar por 1 e dividir por 5, você multiplica por 5 e divide o resultado por 1. Então, é 23 vezes 5. Aí, vai dar um resultado. Esse resultado você divide pela parte de cima da fração, que nesse caso seria 1. Então, vamos lá. 23 vezes 5 daria quanto? Daria, ó, 5 vezes 3, 15. Subiria 1. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. Então, daria 115. Só que, veja bem, 115 seria o quê? O valor total. Aí, olha só a pergunta desse probleminha. Desse modo, a metade do valor da mesada de João é igual a... Então, ele quer saber a metade do valor da mesada. O que é metade? É dividir por 2. Então, 115 dividido por 2... vai ser igual a quanto? Eu tenho que pegar o 11. Então, aqui vai ser com um algarismo. Desce o 5, tem que ser com 1 aqui. Então, vou ter no mínimo 2 algarismos inteiros dessa divisão. Seria 5 vezes 2, 10. 11 menos 10, 1. Desce o 5. Seria 7. 7 vezes 2, 14. 15 menos 14, 1. Não dá para dividir, coloca a vírgula e acrescenta um 0. 10 dividido por 2, 5. Então, 57,5. 57,5 reais é o que nós temos na alternativa A. Agora, pessoal, vimos os dois casos. Então, vocês estão totalmente preparados para resolver questões que envolvam a parte de frações. Tudo que vai envolver frações foi disso que nós acabamos de ver. Tudo que eu falei aqui para vocês é como será na prova de vocês. São as operações que vocês podem fazer, os cálculos. O resto é interpretação de situação, problema. Então assista a parte 2 desta aula, onde eu irei resolver várias questões sobre o cálculo dessas frações. Ou seja, resolveremos várias questões onde terá as frações no meio delas, nas situações, problemas. Beleza? Então, grande abraço. Até a próxima aula.